Boa noite a todos e a todas. O curso de Direito do Centro Universitário Eurípides de Marília, mantido pela Fundação Eurípides Soares da Rocha, tem a grata satisfação da noite de hoje de contar com a presença do Dr. Eudes Quintino. Hoje pela manhã já fez a primeira palestra e hoje repete para os alunos da noite. Eu gostaria de saudar o professor Eudes, dar minha boa noite ao professor Eudes, promotor de justiça por mais de 30 anos, gerencia um escritório de advocacia grande em Rio Preto. Gostaria também de saudar os nossos parceiros, em especial na noite de hoje, a Faculdade de Medicina de Marília, em nome da doutora Aide Moreira e do doutor Spencer Paião. Doutor Eudes, hoje é uma Open Class, uma classe aberta à comunidade marilhense, em especial aos alunos do Univem e da FAMEMA. Com muita satisfação, recebemos um grande nome como doutor, um ícone para o Brasil, visto que o doutor é escritor, é professor há longas décadas sobre o tema da bioética ou biodireito. Acompanhou toda a passagem daquela primeira audiência pública com vulto nacional no Brasil, da célula tronco embrionária, e com as discussões mais diversas no campo da bioética. E o professor Eudes, ele é formador de opinião. Tanto é que ele escreve num dos grandes veículos de comunicação, que eu sou leitor assíduo, o Migalha. Gostaria de trazer, professor Eudes, do doutor Luiz Carlos Macedo Soares, nosso magnífico reitor, um abraço fraterno, visto que foi colega do Ministério Público do doutor por muitos anos, também dos nossos pró-reitores, professor Ednilson, professora Marlene, e do curso de Direito. Gostaria de saudar também os nossos alunos e frisar que a disciplina biodireito, bioética, sempre foi uma preocupação da nossa região. Nós tivemos implantada na nossa matriz curricular já há mais de 10 anos a disciplina de biodireito e bioética. A LHURES é ministrada no 3º semestre, hoje ministrada no 7º semestre. Então, é uma disciplina que o Univem sempre viu com bons olhos. Nós temos diversos trabalhos no programa de mestrado em Direito sobre o avanço da tecnologia no que diz respeito ao direito, os limites éticos e médicos. E sabendo e conhecendo melhor o doutor, com certeza será dentro em breve convidado a participar de algumas bancas de mestrado, que eu já antecipo aqui o convite do programa de mestrado. Doutor Eudes, não vim aqui para falar, vim aqui para saudar o professor, recebê-lo de forma fraterna, com um grande abraço, e passo a palavra para o doutor. Mas, antes de passar a palavra para o doutor, eu peço licença para ler o currículo do professor muito abreviado, porque se fosse para ler o currículo todo, nós ficaríamos a noite toda aqui para ler o currículo do professor. O professor Eudes Quintino foi promotor de justiça, hoje aposentado. Ele fez Direito na Faculdade de Direito de Bauru, IT. Tive o prazer de fazer o doutoramento lá. Pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal pela PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica, onde eu fiz o mestrado. Pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil pela PUC, mestrado em Direito Público pela Universidade de Franca, doutorado e pós-doutorado na FAMERP Rio Preto, professor de Biodireito e Bioética da Escola Superior do Ministério Público, ex-membro da CONEP, coordenador da Comissão de Biossegurança OAB Rio Preto, professor do mestrado do curso de Psicologia em Saúde da FAMERP, coordenador do escritório, do gigante escritório de advocacia Eudes Quintino, em Rio Preto. Professor Eudes, seja bem-vindo. O Univem acolhe o professor com um grande abraço
e à noite é do professor. Com a palavra, professor. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar novamente participando deste evento promovido pela Univem. Eu queria agradecer as elogiosas palavras do professor Teófilo, que é coordenador do curso de Direito, e na sua pessoa eu cumprimento também todos os professores presentes e estendo meus cumprimentos aos demais convidados, aos demais participantes, esperando que nós possamos ter alguns momentos que sejam momentos que provoquem a reflexão e, principalmente, que possam trazer mais adeptos dessa nova ciência, dessa nova disciplina, que é a bioética. Então, vamos já direto para o tema. É lógico que eu não vou dar para vocês aqui um curso de bioética. Eu vou trazer para vocês algumas situações atuais para que vocês percebam a presença da bioética em nossas vidas, e principalmente nas nossas vidas profissionais. Embora vocês sejam estudantes, vocês já estão, tanto o pessoal do direito como o pessoal da medicina, vocês já estão incorporando aquele espírito profissional. E a bioética, ela tem que acompanhá-los, não só nesse espírito, como também na vontade de praticar os atos que são necessários para o bom exercício da sua profissão. E a bioética, ela é uma ciência muito nova. Das ciências, eu posso dizer e afiançar que é a mais nova. Ela nasceu em 1960. O seu criador era um químico chamado Van Potter, e ele fazia pesquisas na área da oncologia. A sua intenção, quando ele lançou esta disciplina, era fazer com que a bioética pudesse patrocinar a proteção do meio ambiente. A preocupação era exclusivamente voltada para o meio ambiente, para que ele pudesse receber o homem e trazer todos os seus dividendos. Porém, a bioética ela foi tomando um outro rumo, foi tomando um outro curso. E aqui vem, e muito, a influência do julgamento de Nuremberg, e que foi em 1947, logo em seguida, em 1948, tivemos a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, nós temos aí uma bioética com uma formatação diferenciada. Nesta época, vocês vão ver que não é uma época muito distante, era a época dos Beatles, nós temos até hoje o Paul McCartney cantando ainda, nós temos os Rolling Stones, que era dessa época também, e estão presentes. Nós tivemos, né, graças a Deus, a Guerra do Vietnã nesse período, que acabou por completo, e também a minissaia, que surgiu nesse período, de 1960. E grandes outros conjuntos, grandes times de futebol, o Brasil sendo campeão no Chile e outras coisas mais. Então, vocês estão vendo que a bioética ela é bem nova. Nós podemos dizer que a bioética está na sua adolescência. Ela saiu agora da sua parte infantil e está entrando na adolescência. Não tem ainda a maturidade suficiente, porque ela está desenvolvendo os seus potenciais. E o que nós podemos dizer a respeito da definição de bioética? O que essa bioética tem com a nossa vida? O que essa bioética tem com o direito? O que ela tem a ver também com a medicina? A bioética, vamos colocar assim numa definição mais clássica, a palavra bios, do grego, significa vida. A palavra éticos ou étique, do grego, significa aquilo que é correto,
aquilo que é certo, aquilo que é moderado, aquilo que é recomendado. Então, bioética, nós teríamos aí nesta formação aquilo que seria recomendado, aquilo que é apropriado, aquilo que é plenamente justificado para a vida humana. Mas essa palavrinha ética, que é a chave da questão, nós temos que investir um pouquinho nela. E quando a gente fala de ética, o pessoal não gosta muito, o aluno não gosta, porque o aluno pensa da seguinte forma: mas a ética, o que eu vou usar a ética? Para que eu vou querer ética no meu serviço, no meu trabalho? A ética é importantíssima. Veja, a palavra, pela primeira vez que ela foi utilizada, foi por Aristóteles, grande filósofo grego, até hoje um pensador insuperável. Aristóteles escreveu um livro chamado Ética a Nicômaco. Nicômaco é o filho dele. Não é livro de cabeceira, é livro de filosofia. Eu aconselharia, se vocês tiverem condições, de ler esse livro. Não é um livro muito extenso, não é uma filosofia muito aguçada, pelo contrário, é uma filosofia até apropriada para o estudante. E que vai trazer, eu tenho certeza, e muita certeza, um conhecimento mais aprofundado para vocês. Os nossos alunos, eu estou dizendo isso porque sou professor já há 30 anos, os nossos alunos acham que tem que estudar única e exclusivamente as matérias relacionadas no seu curso. Ledo engano. Não. Você tem que estudar essas, mas você tem que compartilhar matérias, disciplinas que são compatíveis com o seu curso e que venham acrescentar um plus diferenciado no seu saber, na sua sabedoria. Então, quando nós falamos em ética, você pensa em filosofia. Gente, filosofia? Para quê? Mas filosofia para quem estuda direito, ou até mesmo para quem estuda medicina, a filosofia é um curso indicado. O direito, ele é filho da filosofia. O bom filósofo, ele conhece o direito. Agora, o bom jurista, ele tem que conhecer a filosofia. Ele tem que conhecer a antropologia, ele tem que conhecer a sociologia, ele tem que conhecer a psicologia. Na realidade, você é um vademecum, que nós chamamos no direito. Você tem que ter ali um poço de sabedoria. Mas não é necessário tudo isso. O importante é que você consiga transitar pelo direito, mas trazendo na sua mochila aqueles outros conhecimentos que são necessários também. Então, quando Aristóteles ele foi definir o que era ética, ele partiu pelo seguinte caminho. Ética é a perfeição humana. Ético é o homem perfeito, é o homo perfectus, homo rectus. Por que ele pensava dessa forma? Ele dizia que o homem ele vai se desenvolvendo, nasce, ele se desenvolve e segue numa espiral ascendente, sempre para o alto. Os romanos falavam per aspera ad astra. Pelos caminhos mais difíceis você consegue chegar lá no topo e você atinge a perfeição. Então, Aristóteles falava que ele era uma espiral ascendente em busca da sua perfeição. Quanto mais idade ele tiver, maior é a chance de ser mais perfeito. E essa perfeição significava para os gregos a felicidade. Olha só, a ética com sinônimo de felicidade. Esta felicidade ele quis passar para o filho dele, por isso que ele escreveu um livro, Ética para Nicômaco. Era um aconselhamento de um pai para o filho, ensinando o filho a ser ético, a ser feliz. Mas, na realidade, e aí vem um outro escritor já moderno, Thomas Moros, escreveu um outro livro chamado A Utopia. Nesse livro ele faz ver o seguinte: o homem não pode ser perfeito. O homem não pode ser feliz.
Por quê? Porque se o homem for perfeito, se o homem atingir a felicidade, ele já encerrou a sua tarefa aqui na Terra. Ele não vai ter mais nenhuma pretensão, nenhuma ambição, porque ele conseguiu atingir um parâmetro de felicidade. Nós tivemos um escritor em inglês que escreveu um livro, Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo. É outro livro que eu recomendo para vocês. O nome dele é Aldous Huxley. Aldous Huxley. Nesse livro que ele escreveu em 1934, ele já tinha criado duas castas sociais. Uma perfeita e a outra imperfeita. Essa perfeita não precisava nem gerar filhos, porque os filhos eram gerados em laboratórios. As mães não precisavam ceder o seu útero, porque os laboratórios tinham os úteros artificiais. E veja, nesse livro, vocês vão perceber o seguinte, que a reprodução humana que nós temos hoje, que é justamente a fertilização in vitro, né, com consequente formação de embriões e a criopreservação desses embriões, é um demonstrativo de que o Aldous Huxley estava certo em 1934, quando ele já projetou uma reprodução humana laboratorial. E hoje, quem vai fazer uma reprodução humana é exatamente tudo em laboratório. É manipulação de material reprodutivo masculino e feminino com a consequente criação de embriões. Então, esta casta que eu falei para vocês, no Admirável Mundo Novo, chegou um momento que eles não tinham mais nada que fazer. Eles não tinham mais nada que fazer. E aí começavam a ficar doente. E nesse livro, ele criou um medicamento chamado Soma. Soma, em grego, é corpo. É um livro é um medicamento antidepressão. Então, os perfeitos tinham que tomar esse medicamento. Por que isso? Porque eles não tinham nada para fazer. Eu não sei se vocês assistiram, mas tem um filme que é muito interessante, é até um desenho, chamado Wall-E. Wall-E. Se não assistiram, assista. É da Pixar. Esse filme, ele narra a história de um país, já de um planeta muito evoluído, em que as pessoas não precisavam trabalhar, as pessoas não precisavam se relacionar, as pessoas nem andavam mais, a não ser sobre rodas. E elas circulavam na cidade, ali no planeta delas, andando sobre rodas. Até que elas descobriram que aquilo era totalmente imperfeito. Você não conversava com o seu vizinho de lado, você não conversava com ninguém, você se alimentava deitado ou sentado nesta cadeira que você perambulava, você tinha uma tecnologia toda à sua disposição, mas cadê a felicidade? Você não tinha felicidade. Então, a felicidade passa a ser realmente uma utopia. E voltando lá para o Aristóteles, aquilo que ele falava da perfeição passa a ser uma utopia. E ainda bem, gente, que é utopia. Imagina se todo mundo nascesse feliz. O que nós faríamos? Nós temos que ter o contraste. A vida é igual um processo. É igual. O processo, na sua formatação, ele usou a dialética de Hegel. Então, nós chamamos dialética hegeliana, que é um ato realizado entre três pessoas. Actum trium personarum. Nesse ato, nós temos o quê? A ação, e depois temos a negação, que é a contestação. A vida tem a ação e tem a reação, que é a contestação. E a vida depois também tem a sua sentença, que é a síntese. Então,
A vida, ela tem que ter a ação, ela tem que ter a rejeição, e ela tem que ter o quê? Um coroamento, ela tem que ter uma definição a respeito daquilo que você quer. E isso tudo começou a dar força para o pensamento bioético, isso lá atrás. E na mesma época dele, nós temos quem? Nós temos Platão. E o pessoal do direito conhece o livro chamado A República. Nesse livro, A República, Platão desenvolve um outro tipo de ética, que é a ética do gestor público. E o pessoal que conhece mais o direito, e principalmente os advogados, sabem que nós temos uma legislação hoje punindo os crimes de improbidade administrativa. Platão definia que ímprobo é aquele gestor público que não cumpre os seus deveres e que excede nesses deveres em seu favor próprio ou em favor do seu grupo. Então, esta lei de improbidade tem a sua raiz, a sua essência, o seu cerne, baseado no livro A República de Platão, que o aluno tem que ler, não tem jeito. Pois bem, e aí nós tivemos vários outros, né, pensadores, filósofos. Eu poderia citar aqui para vocês o Norberto Bobbio, por exemplo, que é um escritor jurista recente, ele, um italiano falecido até há pouco tempo, ele criou aquelas gerações do direito. Não sei se vocês leram aquele livro dele, A Era do Direito. Quem não leu, eu aconselho. Ele era um filósofo, mas com uma capacidade muito grande de fazer a junção da filosofia com o direito. Nesse livro, A Era dos Direitos, ele cria aquilo que nós chamamos das dimensões do direito. E ele já fazia questão de mencionar, quando ele criou a terceira dimensão, ele falou o seguinte, que essa dimensão, ou geração, né, ou a geração, era exatamente da biotecnologia. Olha só, biotecnologia. A biotecnologia também foi mencionada por Bill Gates o ano passado, ou acho que até o ano retrasado, quando ele fez uma palestra e foi patrono de uma turma de uma universidade nos Estados Unidos, e falou o seguinte, que o mundo agora ele depende de 3 situações. Primeira, a energia limpa, incluindo aqui a queda do petróleo, né, e o ingresso do carro autônomo. Depois, a biotecnologia, segunda, e a terceira, a bioética. Olha só, Bill Gates já falando a respeito da bioética. E a bioética ela começa a ter um especial olhar para o Brasil. De que forma? A nossa Constituição de 1988, no artigo 1º, inseriu ali uma expressão que é fundamental e é a base angular da bioética. A expressão que está ali no artigo 1º e que é o princípio, que é o fundamento do nosso Estado democrático de direito, é exatamente a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é tão extensa que você pode descrever e elaborar vários padrões de dignidade que você não vai conseguir explorar todas as formas de dignidade. Porque com o avanço da própria civilização, nós temos novos direitos surgindo, aqueles direitos até chamados difusos, que estão inseridos ali na sociedade, estão ainda escondidos, mas necessitam de um alardeamento.
Esses novos direitos também vão patrocinar a dignidade da pessoa humana. E esta expressão dignidade da pessoa humana, o nosso legislador pensou e transportou da Declaração Universal dos Direitos do Homem para o artigo 1º. E agora vejam vocês, nesse momento, e os nossos legisladores, ou os nossos constituintes de 81, 88, não tinham o conhecimento a respeito de bioética. Mas a bioética, ela foi introduzida propositadamente ou não, e já tomou conta de uma grande parcela de leis protetivas. Por exemplo, você vai no artigo 196 da Constituição Federal, você vai ver que ali está um princípio da bioética. É dever do Estado e é direito do cidadão ter o patrocínio para a proteção da sua saúde. Nas constituições anteriores, nós não tínhamos nada disso, porque nós não tínhamos o pensamento bioético. E a partir dessa Constituição, vão no artigo 227, a Constituição fala de pesquisa envolvendo seres humanos. Olha só, uma Constituição de 88. Ela começa a usar termos biotecnologia, biotecnociência, e permitindo e incentivando a pesquisa com seres humanos. Nós temos hoje no Brasil a pesquisa relacionada no sistema CEP-CONEP. O que é CEP-CONEP? CEP é o Comitê de Ética em Pesquisa. CONEP, Comissão Nacional de Pesquisas envolvendo seres humanos. Aqueles alunos de medicina e aqueles alunos do direito, eu gostaria de recomendar que participassem do CEP, desse Comitê de Ética em Pesquisa, da instituição em que ele frequenta. Isso é muito importante, é muito importante. É uma participação e você trabalha como voluntário, você não tem recebimento, você não tem ganho, mas você vai colaborar com a sua comunidade e principalmente com a realização de pesquisas envolvendo a sua comunidade. E ainda mais no momento que nós vivemos agora, no momento pandêmico, há necessidade do país realizar várias pesquisas para encontrar não só vacinas, como também medicamentos para combater o coronavírus. Esse sistema CEP-CONEP é regido por 2 resoluções. Uma é a resolução do Conselho Nacional de Saúde 466 de 2012. A outra, também do Conselho Nacional de Saúde, é a resolução 510/2015. Aí que vocês vão ver o seguinte: toda a pesquisa que está sendo realizada no país envolvendo vacina, passa pela CONEP, por esta comissão. E eu tive a oportunidade de trabalhar tanto no CEP, como eu trabalho até hoje, e como também na CONEP, nesta comissão. E digo a vocês que eu aprendi muito, me ajudou muito a lidar com a bioética. Por quê? O meu trato antes disso era com o Ministério Público. Eu era promotor e promotor criminal. E, de repente, eu abracei uma outra carreira, uma outra situação e me envolvi também com ela. Eu me envolvi e eu encontrei um respaldo muito grande nessas 2 agências de controle, tanto no CEP como na CONEP. E aí, a nossa Constituição passou a ser frequentada pela bioética. E a bioética fez o seguinte: ela chegava para o direito, assim, até um tanto quanto distante inicialmente, e falava assim: direito, eu não tenho normatização, eu não tenho leis, eu tenho princípios, mas eu sei o que é certo e eu sei também aquilo que é errado. E eu gostaria até de me definir para você, direito, para que você soubesse o que eu sou
e conhecesse o meu potencial. Eu sou, dizia a bioética, eu sou uma ciência que, apesar de não ter a normatização, eu tenho princípios profundos e que atingem toda a humanidade. A minha função é zelar e proteger e tutelar a humanidade, não é o Brasil, a humanidade, para que a biotecnologia, que vem num crescendo, trazendo novas técnicas, trazendo novos aparelhos, trazendo novos medicamentos, novas vacinas, possam ser utilizados pelo homem, mas com uma faixa e com uma margem de segurança. Eu vou dizer se aquilo que se apresenta é bom, necessário, conveniente, adequado, recomendável, proporcional, coerente com o ser humano. Alimentos transgênicos, por exemplo. A aula de bioética tinha que ser presencial, porque exige realmente a participação de todos os envolvidos. Eu poderia perguntar para vocês, e alimentos transgênicos, ele é bom? Quem é que vai responder? Organização Mundial da Saúde. Vamos ver o que ela pensa. Ela fala o seguinte, alimentos transgênicos é fruto da biotecnologia. Então, você vai modificar a formatação originária para nela introduzir uma nova, resultado de uma pesquisa, visando proporcionar uma produção mais rápida de alimento, mais barata e que seja também boa para o homem. A bioética vai te dar a seguinte resposta através da OMS. Até hoje, pelos estudos que foram feitos, nós não temos notícia de malefício, que é um dos princípios da bioética, nós não temos notícia de malefício para a saúde humana. Porém, eu não posso assegurar, e aqui entra o princípio da precaução, que é um princípio bioético, eu não posso assegurar que daqui a 15, daqui a 20 anos, o ser humano não venha a ter nenhuma sequela, em razão da utilização desse tipo de alimento. Porque o alimento que nós ingerimos até agora é o alimento orgânico, o alimento normal. E, de repente, nós estamos nos valendo de uma alimentação artificial, fabricada, modificada em sua essência. Eu não posso dizer se lá na frente ele não vai fazer mal. É exatamente o que o governo brasileiro fez com relação ao tabagismo. Veja no maço de cigarro. Está escrito que fumar faz mal à saúde. O Ministério da Saúde está te advertindo. Se você quiser fumar e você tiver uma doença originária do fumo, você que vai ter que arcar com as consequências, porque eu, Estado, eu fiz a advertência. Eu coloquei a advertência e você não seguiu. Alimento transgênico, ele tem algum sinal para identificá-lo como transgênico? Tem, sim. Ele tem um triângulo amarelo com um T no meio, dizendo que é transgênico. Antes, no início, esse T era grande. Hoje, esse T é muito pequeno. E a tendência é extirpar definitivamente este T. Mas acontece que nós temos o nosso Código do Consumidor, e salvo engano meu, no artigo 9º ou no artigo 10 desse código, fala o seguinte, que é obrigação do fabricante inserir no invólucro do alimento a sua composição. E isso está lá. Se ele for transgênico, tem que vir escrito que é transgênico. Mas existe já um projeto que está avançando a passos largos para extinguir definitivamente com esse tipo
de identificação, para que todas as pessoas possam fazer o uso de transgênico. Mas aí vem a autonomia da vontade, que é outro princípio da bioética. Eu sou contra transgênico e eu não quero comprá-lo, mas eu tenho que saber, no meu supermercado, onde é que está o alimento transgênico e qual é a sua identificação. Então, nós estamos vivendo nesta situação atual. Pois bem, e a bioética, conversando com o direito, explica isso para ele. E o direito começa a ver que há muita coisa em comum e que os dois podem trabalhar juntos. A bioética fala, você tem a instrumentalização, eu não tenho. Então, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar juntos. Eu vou te passar tudo aquilo que eu sei a respeito de benefícios, a respeito de isonomia de tratamento para as pessoas, a respeito de autonomia da vontade. E você vai fazer o enquadramento jurídico, legal, a tipificação correta, a fim de que nós dois possamos trazer benefícios para o homem ou para a humanidade. Se um determinado medicamento que foi aprovado pela Anvisa hoje não está mais produzindo o resultado proposto, ele não pode continuar sendo fabricado. Mas você, direito, não sabe disso, mas eu, bioética, sei. Então, eu vou te levar todos os elementos, os subsídios, para que você entre com uma ação judicial determinando a finalização, a interrupção da fabricação daquele medicamento. Nós estamos proporcionando o quê? Um benefício para a comunidade brasileira. E é exatamente isso que a bioética quer. Ver se aquilo é bom, se é necessário, se é conveniente e se vai trazer benefícios para o homem. E nessa linha de pensamento, por exemplo, vocês devem conhecer aquela jogadora do time de vôlei, do time de Bauru, a Tiffany. A Tiffany, ela é transgenitalizada. Olha a celeuma que foi criada. Ela fez a cirurgia, era homem, fez a cirurgia, passou a ser mulher. E aí, os outros times que jogavam contra o Bauru começaram a reclamar dizendo o seguinte, mas ela é mulher, mas ela tem impulsão de homem, ela tem força de homem, ela tem musculatura de homem, ela tem a velocidade de homem, ela tem o tipo físico dela de homem. Então, nós estamos jogando com um homem dentro de um time feminino. E isto foi até a Confederação Brasileira de Vôlei para poder decidir. E como que nós vamos tomar essa decisão? E o que a bioética tem a ver com isso? A bioética faz o seguinte, ela cria um círculo. Neste círculo, ela coloca vários saberes, várias ciências. Por exemplo, a filosofia, a antropologia, a psicologia, o direito, a economia, a educação física, a enfermagem, e vai perguntando uma por uma. O que você acha disso? Me dá a sua posição. A bioética, ela é multidisciplinar. Além de ser multidisciplinar, ela é interdisciplinar. Neste círculo, essas disciplinas que eu coloquei para vocês, que são múltiplas, elas se relacionam entre si. E depois é uma resposta que foge deste círculo, que se chama transdisciplinar. Foi além das disciplinas contidas no círculo. A medicina vai falar o seguinte, olha, nós fizemos essa cirurgia, uma cirurgia que é aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, e da nossa parte a cirurgia foi bem sucedida. Aí você vai ouvir a psicologia vai falar o seguinte, olha, eu conversei, achei meio estranho no início, mas acontece que o sexo da pessoa não está no membro, o sexo da pessoa está na sua cabeça. A antropologia vai falar o seguinte, bom, eu considero o homem como nascido homem, mas eu não posso dizer nada do homem que se torna mulher.
E assim por diante. E o direito vai falar o quê? O direito vai falar que, naquele caso, houve a intervenção médica e, posteriormente, houve uma retificação no assento de nascimento daquela pessoa, mudando o nome e o gênero. E aí, um professor de educação física, ele vai ser ouvido também, ele vai falar o seguinte, olha, pela regra, deveria ser considerado como homem, mas veja, hoje há possibilidade dessa conversão, dessa transformação. Então, na educação física, eu vou considerá-la como mulher, porque é assim que está no seu registro. E daí por diante, você pode colocar qualquer outra disciplina, que cada uma vai ter a sua manifestação. Então, a bioética, ela é um tipo coringa. Quem joga truco sabe da força do zap. Mas o zap sozinho, você vai morrer com ele na mão. O zap seco, ele não tem força. Ele precisa de um acólito, ele precisa de um auxiliar. É que nem o Dom Quixote, né? Ele precisava lá do Sancho Panza para poder fazer as artes dele, as diaburas dele contra os moinhos. A bioética é a mesma coisa. Aí ela se juntou ao direito. E quando ela se juntou ao direito, ela deu ao direito uma nova roupagem. Esse direito passou a ser chamado de biodireito. Olha só, biodireito no campo do direito, bioética no campo da saúde. Mas as duas denominações ou nomenclaturas têm um só significado. Elas vão buscar aquilo que é bom, aquilo que é conveniente, aquilo que é necessário para o homem. E vocês estão vendo que, nesse tempo de pandemia, nós usamos demasiadamente a bioética. No Rio Grande do Sul, teve um hospital de referência que criou uma comissão para decidir quem pode e quem deve usar a UTI. Dentre os doentes que ali se apresentam com a Covid, essa comissão tinha que decidir. Decidir por quê? Porque nós não tínhamos mais leitos de UTIs disponíveis. E qual é o critério que você vai adotar para incluir um paciente num regime de UTI? Você vai escolher de acordo com a sua conveniência? Você vai escolher de acordo com a idade? Você vai escolher de acordo com o sexo? O que essa comissão tinha que fazer? Comissão multidisciplinar. Não era só médico, não. Era psicólogo, era jurista, é um dentista, é um economista, é um médico. Quanto mais pessoas se manifestarem, melhor. E ali vinha o quadro de cada paciente. Qual que era o quesito mais importante para eles? O paciente que deve ir para a UTI é aquele que tiver mais chance de continuar vivo, de receber esse tratamento e continuar vivo. Não é critério de idade. A Covid, ela trouxe também uma igualdade entre todas as pessoas. Quando nós colocamos, crianças, adolescentes e idosos, a Covid coloca os três no mesmo plano. Pode ser que o idoso tenha mais chance que um adolescente. Então, o investimento vai ser no idoso. Então, não existe o critério de idades, existe o critério de igualdade. Igualdade. Esta comissão tinha esta função. Agora, veja. O direito, ele entra isoladamente, o que ele vai fazer? Um parente de um paciente que está numa enfermaria e necessita de uma UTI e está aguardando a vez, mas não chega a vez desse paciente, entra com uma ação judicial, pleiteando à justiça que determine aquele hospital a abertura de uma vaga na UTI com a finalidade de receber aquele paciente. E quando o juiz decide, ele vai decidir com a solidez das provas apresentadas. E essa sua decisão vai dizer o seguinte, realmente, pelo que os médicos falaram, o relato desse paciente aqui é bem grave, e ele necessita da ventilação. Mas ele necessita, e os outros não necessitam?
Aí a justiça, isoladamente, vai fazer uma injustiça, porque o paciente que está sendo indicado para ocupar a UTI, às vezes não está em estado tão grave como aquele outro que os médicos que estão na linha de frente sabem. Eles que sabem qual é o que vai precisar. A justiça não sabe. Vocês estão entendendo? Então, veja, a bioética, ela tem um outro prisma da justiça. Ela tem um outro pensamento. É muito mais largo. A justiça é mais estreito. Se você preencheu esses requisitos, eu vou te conceder a ordem. Eu vou te conceder esta concessão, né? Um outro caso também que está chamando a atenção, que é um caso de bioética, é a utilização de um pulmão artificial para o ator Paulo Gustavo. Vocês devem estar acompanhando, ele está com Covid, o seu caso, sua situação de saúde é bem crítica, e eles estão utilizando uma membrana de oxigenação extracorpórea, quer dizer, ela vai oxigenar o sangue fora do corpo humano. É um aparelho, assim, de utilização muito restrita. Tanto é verdade que não consta do rol de procedimentos da Agência da Saúde Suplementar. É um aparelho caríssimo, a diária dele é caríssima, salvo engano, R$30 mil. E o próprio SUS oferece esse aparelho somente em condições especiais. Por exemplo, em cirurgias cardíacas, como a colocação de ponte de safena, a troca de válvulas e também um outro detalhe, somente em unidades especializadas. Esse aparelho é fabricado aqui em São José do Rio Preto pela indústria Braille. E tem um deputado que entrou com um projeto de lei dizendo que esse aparelho tem que ser utilizado por um maior número de pessoas. O que ele está querendo dizer? Um princípio da bioética, princípio da beneficência. E também o princípio da distribuição, né, da justa distribuição deste benefício. Se esse aparelho fizer bem para o ator e tirá-lo desta situação crítica, ele deve sim ser utilizado para todos. Nós temos um grande filósofo que é muito citado na bioética, que é o Michel Foucault. Michel Foucault, ele tem uma importância muito grande, e ele criou a teoria do biopoder e da biopolítica. O que ele fala? Ele fala o seguinte, que o Estado, o agente estatal, o gestor público, ele deve ter a obrigatoriedade de conferir a todo cidadão não somente os direitos relacionados com a saúde, mas todos os direitos descritos na Carta Constitucional, para que esta pessoa possa desenvolver a sua vida e cumprir os objetivos propostos diante da comunidade em que ele vive. E quando a bioética fala em justiça distributiva, é política pública. Vejam o caso, por exemplo, de medicamentos importados, né? Medicamentos de alto custo. Hoje nós temos os medicamentos de alto custo conferidos pelo próprio Estado para aquelas pessoas que têm necessidade, para aquelas pessoas que não têm condições de adquiri-los. Os postos orientados aí pelo Ministério da Saúde vão distribuindo esse tipo de medicamento. O que é isso? Pensamento bioético. Porque se fez bem para uma pessoa, esse medicamento tem que fazer bem para todos. A vacina, por exemplo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é um patrimônio da humanidade. Ela não pode ser considerada um patrimônio, por exemplo, da Inglaterra, do Reino Unido, ou muito menos dos Estados Unidos ou da Rússia. É patrimônio da humanidade.
Se fez bem para uma pessoa de um país, deve fazer bem para toda a comunidade. Por isso que a OMS fica se batendo para ampliar o número de laboratórios que fabricam vacinas e converter essas vacinas para os países como o Brasil, por exemplo, que está numa situação complicadíssima com relação à vacinação da população. Isto é justiça distributiva. Isto é um benefício que tem que ser, compartilhado com os outros povos. E aqui já finalizando, professor, porque eu já estou vendo aqui no nosso horário, que já estamos em cima aí das 10h30, vocês jovens estudantes, entrem no Conect SUS. Conect SUS. O que é isso? O governo federal, através do Ministério da Saúde, criou um aplicativo que você vai entrar e você vai saber, colocando ali o CPF, se a pessoa foi vacinada ou não. Os Estados Unidos estão chamando isso de passaporte vacinal. Se você tomou as 2 vacinas, naquela sua carteirinha de vacina, você vai plastificá-la ou deixar ali o comprovante no seu celular. Para que isso? A Europa, por exemplo, hoje eu vi, inclusive ontem, aliás, eu vi que a Europa agora está trabalhando no seguinte sentido: as pessoas vacinadas e as pessoas não vacinadas. As vacinadas podem ter acesso aos ambientes públicos. Aí em Marília, por exemplo, vocês querem assistir um jogo do MAC e vocês não podem assistir se não tomar vacina. Então, na hora da fila, você vai apresentar, se for exigido, a sua identidade de cidadania. E vai ter que apresentar também o seu comprovante de vacina. Se você não tomou vacina, você não pode. Aí você não pode entrar na balada, você não pode entrar no restaurante, porque cada estabelecimento vai ter um controle e somente a pessoa vacinada é que vai poder entrar. E eu pergunto a vocês, meus amigos, a vacina é obrigatória no Brasil? Não é. Não é. A vacina é obrigatória para criança e adolescente. E é obrigação dos pais conferir isso aos filhos. Artigo 14 do ECA. Mas 18 anos para cima não existe essa obrigatoriedade. E como é que vai ficar o princípio da autonomia da vontade daquele cidadão que não toma vacina? Ele vai ser considerado um cidadão de segunda categoria? Que cidadania que é essa? E o princípio da isonomia? E aí a bioética entra. A bioética vai falar o seguinte: nós precisamos resolver esse impasse. Como é que nós vamos resolver? A bioética vai falar o seguinte: nós temos que ver benefícios. Benefício. Aquele que tem o melhor benefício é o que nós vamos fazer, é que nós vamos apoiar. Então, aquele que se recusa a vacinar, não quer ser vacinado de nenhuma forma, ele vai ter que ser vacinado porque ele vai proteger não só a ele, como também a comunidade onde ele vive. E este princípio é o princípio salutar do sacrifício do grupo menor em favor do grupo maior. Então, o benefício vai estar justamente aí, em você conferir a um maior número de pessoas, princípio da proporcionalidade, um benefício, do que resguardar o direito daquela minoria. Mas nós temos que ter uma lei específica para tanto, e nós não temos. Por isso que eu quis mostrar para vocês, nessa rápida conversa, né, como está hoje o pensamento bioético, aquilo que nós estamos vendo, por trás disso tudo existe o pensamento bioético. É só nós atentarmos. Temos, assim, um cuidado maior para perceber que atrás de tudo aquilo que nós fazemos, tanto no direito como na medicina, tem ali um pensamento bioético.
Professor Teófilo, eu já estou passando, nós combinamos até as 10h30, já passei um pouco, eu agradeço bastante e fico à disposição para alguma pergunta eventual. Professor Eudes, muito obrigado. Excelente palestra. Agora nós passamos para os debates, tá? Primeiro, eu gostaria, antes de passar algumas perguntas para o professor, os alunos da Unimate, também o professor Jefferson do Mato Grosso, que foi egresso do Univem, e os alunos da Universidade Estadual do Norte do Paraná, que se fazem presente na palestra aqui. Pelo chat, nós descobrimos algumas coisas e pela lista de frequência daqueles inscritos. Professor, uma primeira pergunta feita por uma aluna chamada Beatriz. Antes, deixa eu dar um feedback para o professor. Olha, a Vani manifestou, professor, pode falar mais quando o professor estava encerrando. Então, está gostando muito da palestra do professor. Mas hoje é sexta-feira, eu sei como é que é. E pela manifestação do Instagram do Univem Direito, já tiveram mais de 20 postagens da imagem da palestra do professor aqui. Postagem parabenizando e com alguma frase que o professor disse, outra postagem porque é sexta-feira com um café gelado na frente da imagem, então, bem interessante. A Beatriz faz uma pergunta aqui que é difícil ter uma resposta, mas quem trouxe a bioética para o mundo jurídico? Quando foi analisada a sua importância? Outra pergunta que nós temos aqui quando se dá o início da vida, se existem parâmetros para o início da vida. Foram as duas perguntas que mais me chamaram a atenção até agora, mas os demais ainda podem colocar as perguntas que eu replico para o professor. Tá bom. Da Beatriz, primeiro, ela quer saber como é que o direito, né, como é que foi introduzida a bioética no direito. Esse não é um pensamento brasileiro, né? A bioética, ela veio com um pensamento, uma matriz praticamente formatada já da Europa, principalmente da Espanha, da Itália, da França um pouco, Portugal também é muito bom em bioética, tem um grupo muito bom de portugueses que trabalham nessa área. Então, ela já veio com um endereçamento que a bioética, apesar de ter uma estruturação baseada em princípios, ela tinha aplicação direta no direito. Por quê? Bioética e direito, as duas ciências, estudam o homem, estudam a humanidade. E estudando a humanidade, você vai dar prestígio para a dignidade humana. Então, quando se fala em dignidade da pessoa humana, compreende todos os direitos ali previstos, individual ou coletivamente, no artigo 5º da Constituição, e todos os demais direitos. E quanto mais, veja, nós temos com nascimento, com vida, aí entra aquele problema, e eu já vou começar a responder a segunda pergunta, que é o início da vida humana. Quando ocorre o nascimento com vida, na medicina eles tratam como embrião ou feto. No direito, nós tratamos como nascituro. E o artigo 2º lá do Código Civil nosso diz que o nascituro tem os direitos resguardados desde a sua concepção. Desde que, lógico, ele nasça também com vida. Mas ele não é considerado ainda um cidadão. A cidadania é um revestimento posterior ao nascimento. A partir daí, ele vai ter o seu assento de nascimento, vai ter o seu RG e vai ter o seu CPF. Ele passa a ser um cidadão. Intraútero, ele é spes hominis. S, P de pato, E, S outra vez.
Em latim se chama esperança. Então é spes vitae ou spes hominis, esperança de vida ou esperança de homem. A vida humana, ela foi discutida pelo Supremo Tribunal Federal em razão de uma ação direta de inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei 11.105, que é a chamada Lei de Biossegurança. Essa lei fala o seguinte: poderão ser utilizados embriões para fins de pesquisa e terapia, desde que observadas as seguintes condições. Primeiro, que esses embriões não sejam destinados à reprodução. Segundo, que esses embriões também estejam congelados há 3 anos ou mais. E o último, que haja a anuência, que haja a concordância dos seus genitores. Por que a lei fala em genitores? Porque o homem e a mulher, casado ou união estável, querem ter um filho e vão ceder o seu material procriativo, o homem o sêmen, a mulher os óvulos, para que seja feita a manipulação. Feita essa manipulação, criam-se os embriões, esses embriões são preservados, congelados, criopreservados, vamos dizer assim, e ficam ali em balão de nitrogênio. Então, nós temos os embriões produzidos extraútero. A pergunta que você me faz, eu vou responder da seguinte forma. Todo mundo perguntou como é que fica a situação desses embriões excedentes produzidos in vitro. Eles são comparados aos embriões intraútero. Quer dizer, quando é que se inicia a vida humana? O Supremo Tribunal Federal teve nesse processo o relator ministro Aires Brito, e ele falou o seguinte: embrião intraútero é um status embrionário, extraútero é um conjunto de células reprodutivas. Nós não podemos dizer que ele vai amadurecer, que ele vai vingar, porque ele está fora do seu casulo natural, chamado útero. Então, esse que está fora, ele não tem a proteção legal. Aquele intraútero, no instante em que ocorre a concepção, o Estado comparece e fala o seguinte para o homem e para a mulher: este embrião que está aí pertence a vocês dois e a mim também. Eu sou o zelador, o administrador e vou tutelá-lo. Vocês não poderão, de nenhuma forma, dar fim a ele, a não ser naqueles casos que eu especifico na legislação. Quais são os casos? Quando for aborto proveniente de estupro, para salvar a vida da gestante, e a terceira modalidade, que foi introduzida pelo Supremo Tribunal Federal, quando se tratar de feto anencefálico. Anencéfalo é aquele que não tem aquele revestimento da caixa craniana. Ele só tem a vida intrauterina. Ele nasce, logo em seguida, ele morre. Então, a pergunta, a essa resposta, eu vou dizer o seguinte: a vida humana tem início com a concepção intraútero. Mas e os embriões que estão lá fora? Esses não estão consagrados. Mas eles não são embriões? Sim, são embriões. Mas eles não têm a proteção desse embrião aqui. Agora, se aqueles embriões forem transferidos para o útero, a partir daí existe sim a proteção estatal. E eles são comparados como se fossem originariamente embriões produzidos no próprio útero. Nenhum país gosta de definir o início da vida humana. E o Brasil teve que definir.
Perfeito, professor. Excelente. Até agora não chegou mais questões, é, mas eu estou vendo muitas manifestações de carinho, de amizade. Vou fazer um print, mandar para o professor. E quem tiver as questões, nós continuamos essa aula na semana que vem, no mesmo horário. Nós teremos mais uma hora de aprendizado com o professor Eudes. Eu gostaria de dizer, professor, que nós poderíamos ficar aqui 4, 5 horas ouvindo o professor falar. Eu já tive essa boa impressão no nosso primeiro contato via telefone e depois por e-mails, o carinho que o professor tratou todos os funcionários do Univem. Também faço esse agradecimento ao pessoal do TI, do marketing, que fez a publicidade e está com suporte aqui nessa palestra. Mas, professor Eudes, eu confesso ao doutor que, do fundo do coração, gostaria de ficar aqui 4, 5 horas aprendendo e ser um aluno, não por um semestre, mas por 1 ano, 2 anos do professor, que tem muito a nos ensinar. Com certeza traremos o professor para um curso muito mais amplo que este, um curso que será ministrado 3, 4 semanas, um curso mais extenso de final de semana, que a gente chama de nanoclass, que uns cursos que duram 3 ou 4 semanas, e o professor será, com certeza, aquele que vai abrir ou que vai encerrar pelo tudo que conquistou e mostra para a gente de uma forma tão humilde, tão clara e tão fácil. Aquilo que, na verdade, precisa de muitos e muitos anos de leitura. Nosso muito obrigado do Univem. Tem aqui como uma casa de ensino, sendo também extensão da casa de ensino do doutor. Tá? E, se possível, participar dos nossos próximos eventos. Agradeço, professor. É ótimo. Tá bom. Eu queria, professor Teófilo, agradecer imensamente o convite que me foi feito, agradecer ao reitor, ao magnífico reitor, doutor Luiz Carlos, que é colega meu do Ministério Público, pessoa que eu tenho grande estima, e eu tenho certeza que a instituição que ele está administrando vem rendendo, né, dividendos de sabedoria, culturais, interessantes e recomendados por toda a região de vocês. Dizer que a minha satisfação hoje é poder contribuir de qualquer forma, contribuir com aquilo que eu aprendi. O Drummond de Andrade, ele falava que você tem a época da ova e da desova. Então, nós, professores, nós temos isso também. Nós temos a época que nós aprendemos, apreendemos, e depois nós temos que repassar para os mais novos. Porque esse repasse que você faz, você vai trazer também entusiasmo para que esses mais novos levem adiante essa sua proposta, essa sua ideia, e sejam bem melhores do que você. Isso é muito importante. Então, eu fico, assim, grato pelo convite, aceitarei, já digo antecipadamente, qualquer outro convite que vocês me formularem. Eu deixei a reitoria de uma universidade também durante 15 anos, eu saí da reitoria para poder me dedicar mais à leitura e também aos meus escritos, aos meus artigos. Eu escrevo muitos artigos científicos, mais voltados para a área médica. E aos nossos alunos, eu queria indicar também que eu escrevo toda semana para o Jus Brasil. Os alunos do direito, eles têm mais contato, né, com o Jus Brasil, que é jusbrasil.com.br. Você pode entrar ali, se vocês não tiverem já a sua inscrição, você pode entrar e fazer, é totalmente gratuito, e colocar o meu nome, Eudes Quintino, você sai na minha página. E ali eu tenho muitos artigos, praticamente quase 700 artigos. Então, a moçada, né, de concursos, concurseiros frequentam muito, os alunos, tanto da medicina como do direito, também frequentam,
Muitos TCCs são feitos com base, né, nesses assuntos que eu estou trazendo, e isso me faz sentir uma pessoa produtiva, uma pessoa que está querendo levar adiante esse propósito de bioética. Eu lembro que quando eu comecei com a bioética, ninguém conhecia e ninguém queria saber. Hoje, em razão dessa pandemia, há uma procura imensa de bioética. Eu falei que hoje de manhã eu dei palestra aí para vocês, hoje à tarde dei uma outra palestra só para advogados, e agora à noite voltamos para uma outra palestra, né? E eu faço tudo isso com satisfação. Eu faço tudo isso não como um dever, eu faço tudo isso como um prazer. Então, eu não estou trabalhando. Eu falo para minha família, agora eu vou me divertir. Não, mas você não vai dar aula? Exatamente. Dar aula, para mim, passou a ser uma diversão. Além de ser uma diversão, é um caminho que eu tenho para levar para outras pessoas aquilo que eu consegui acumular. Então, desejo vocês, todos os alunos, os professores da instituição, foi muito bem recebido, uma gratidão imensa por todos, fiquei muito feliz em participar com vocês, coloco-me à disposição para futuros outros compromissos e desejo a todos muita sorte, muito sucesso e, principalmente, muita saúde. Muito obrigado. Isso é um exemplo de vida para todos os nossos alunos, é um verdadeiro sacerdócio. Eu agradeço mais uma vez e agradeço ao professor Eudes, aos nossos alunos, aos alunos visitantes e peço que Deus abençoe a todos. Um abraço, professor Eudes. Sinta meu abraço. Igualmente, viu? Se nós tivéssemos nosso auditório, os nossos 700, 800 alunos que cabem no auditório estariam aplaudindo o professor, todos de pé. Então, eu faço isso como representação virtual dos nossos alunos. Obrigado e muito feliz em contar com o senhor. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Encerra. Vou agradecer também o Jair, né? O nosso amigo Jair, que proporcionou também esse trabalho da TI, e desejar a ele bastante sorte, sucesso também, e cumprimentá-lo pelo excelente trabalho. Obrigado, professor. Obrigado.